Oi, pessoal! Quando a gente pensa em Moisés, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? Provavelmente ele lá no Monte Sinai, segurando aquelas tábuas de pedra, né? É uma imagem super forte, de uma lei divina escrita na rocha. Mas e se essa for só uma parte da história? Pois é, vamos mergulhar nisso. A pergunta que vai guiar a nossa conversa aqui é justamente essa. Será que a fé dos antigos hebreus se resumia só ao que estava escrito? Ou tinha algo mais, alguma coisa que era passada de um jeito diferente? Então, para começar, vamos dar uma olhada nessa ideia tão comum de que a fé mosaica era uma religião do livro. Vamos ver o que as fontes dizem sobre isso e se essa noção se sustenta mesmo. Bom, antes de mais nada, é bom a gente deixar claro do que estamos falando, né? A tradição mosaica, ou Torá, é basicamente a doutrina que Deus entregou a Moisés lá no Sinai. Esse é o nosso ponto de partida, é a base de tudo. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. A nossa fonte de análise faz uma afirmação que, olha, desafia aquela imagem que a gente tem na cabeça. A ideia de que a fé antiga não era focada só num texto escrito. Isso nos obriga a procurar outra dimensão dessa tradição. Vamos em frente para ver como essa ideia se desenrola. Se não era só um livro, o que mais tinha então? Essa parte aqui explora o que seriam as instruções não escritas e sugere que o texto sozinho, por si só, talvez seja, incompleto. E é aí que a gente encontra um verdadeiro enigma, sabe? A Torá escrita está cheia de mandamentos, de ordens diretas de Deus. Mas se a gente lê com atenção, fica uma pulga atrás da orelha. Como exatamente as pessoas deveriam cumprir esses mandamentos nos detalhes do dia a dia? Olhem só esses exemplos. O texto diz para abater um animal como te ordenei, mas cadê as instruções detalhadas de como fazer isso? Não estão ali. A mesma coisa com o sábado. A ordem é guardar o sábado, mas o texto não define o que é exatamente trabalho. Fica claro que existe uma lacuna entre o comando e a prática. E aí, como é que se resolve esse quebra-cabeça todo? A resposta, segundo a tradição judaica, está no conceito de que não existe só uma Torá, mas sim duas. Vamos desvendar o que isso significa. Essa aqui é a Torá oral. A ideia é que, junto com a lei escrita, Moisés também recebeu um conjunto de explicações e instruções faladas. Era tipo um manual de instruções, sabe? Aquilo que preenchia todas aquelas lacunas que a gente acabou de ver. E o mais curioso é que a evidência para essa tradição dupla pode estar no próprio texto. Prestem atenção nessa passagem de Levítico. Parece simples, mas tem uma pista na linguagem que é muito sutil e, ao mesmo tempo, muito poderosa. A chave de tudo está aqui. A palavra hebraica usada é Torot, que é o plural de Torá. A tradição judaica não vê isso como um acaso. Eles interpretam como um sinal claro de que Deus entregou leis, no plural, uma escrita e outra oral. E não para por aí, tem mais. Lá em Êxodo, Deus promete entregar 3 coisas diferentes para Moisés. A tradição interpreta cada uma delas de um jeito. As tábuas seriam os 10 mandamentos, a lei seria a Torá escrita e os mandamentos seriam justamente as explicações detalhadas, ou seja, a Torá oral. Agora, o que é fascinante mesmo é que essa ideia não ficou só lá no judaísmo antigo, não. Vamos ver como essa tradição oral reaparece, de um jeito bem surpreendente, nos escritos dos apóstolos cristãos. Olha só isso. Aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, menciona 2 nomes, Janes e Jambres. Ele diz que esses 2 se opuseram a Moisés. Só que isso levanta uma pergunta bem interessante. Pois é. De onde Paulo tirou esses nomes? Se a gente procurar a história do Êxodo, onde os magos do faraó enfrentam Moisés, esses nomes simplesmente não aparecem em lugar nenhum. Então, como ele sabia? A resposta, mais uma vez, estaria na Torá oral. A tradição oral judaica guardou os nomes desses magos. E Paulo, que foi um fariseu muito bem instruído, conhecia essa tradição e usou essa informação nos seus textos. É uma prova bem clara de que ele considerava essa fonte de informação legítima. Ok, então quando a gente junta todas essas peças, a fonte que a gente está analisando aqui apresenta uma interpretação teológica para tudo isso. Ela defende que essa estrutura de uma fé com partes escritas e orais não foi por acaso. Na verdade, teria sido uma preparação, uma prefiguração de algo que viria depois. Essa ideia de prefiguração é central aqui. O conceito, de acordo com essa visão teológica, é que a aliança antiga, com toda a sua estrutura e leis, funcionou como uma espécie de sombra ou um símbolo que já apontava para o formato da nova aliança que seria estabelecida. O que a fonte destaca é um padrão, quase um paralelo. A estrutura da antiga aliança é vista como um espelho da nova. Um líder com autoridade final, como Moisés,
um sacerdócio dedicado, como o dos levitas, e, o ponto-chave para a nossa conversa, uma revelação divina que vem de duas fontes, uma escrita e uma tradição viva, oral. No fim das contas, a grande sacada é essa. A tradição mosaica era muito mais que um monte de pergaminhos. Era um sistema vivo, uma sociedade organizada em torno de uma autoridade de ensino que interpretava e aplicava a lei divina, tanto a que estava escrita quanto a que era falada. Isso tudo nos deixa como uma pergunta para a gente pensar. Independentemente da fé ou da filosofia de cada um, quanto daquilo em que acreditamos, dos nossos costumes, das nossas tradições, existe não só na tinta e no papel, mas na transmissão viva, de pessoa para pessoa, de geração em geração. Pensem nisso.